Salve galera do Câmera Velha, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo com os seus amigos e também dá uma olhada nos nossos vídeos anteriores aí. Muito material sobre fotografia. Se você está procurando um curso onde pode aplicar as técnicas tanto na fotografia analógica quanto na fotografia digital, link na descrição do meu curso fundamental de fotografia online, o curso que não é básico nem avançado, é fundamental. Para você ser um padrinho do Câmera Velha, ajudar o canal e receber benefícios como participar de sorteios, material exclusivo, revelação grátis todo mês, também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso padrinho. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, é por lá onde a gente informa quando tem vídeo novo no canal, quando o YouTube não dá aquela boicotada na gente, né? E lá no Instagram também a gente tem a nossa lojinha, onde a gente está vendendo alguns produtos, né? Alguns equipamentos fotográficos, analógicos, e muito em breve vai ter uns filmes aí à venda. A gente sabe que o Brasil está sofrendo aí com a falta de filmes, mas a gente conseguiu um lote aí. Em breve, provavelmente o mês que vem já deve estar chegando, né? Comecinho de maio e primeira quinzena de maio a gente vai ter alguns filmes à venda. Hoje eu escolhi um tema para trazer aqui sobre um assunto que eu já até comentei alguma coisa de certa forma aqui no canal, que é sobre longa exposição. Já tem uns 2 ou 3 vídeos que eu falei sobre longa exposição. Porém, esse é um pouquinho diferente. Porque por mais que pareça, para quem tem contato com a fotografia, para quem tem conhecimento fotográfico, pode parecer simples, né? Falar sobre a longa exposição é só deixar o tempo de exposição maior no obturador. De certa forma, sim. Só que isso é muito fácil e muito simples fazer quando você não tem uma quantidade absurda de luz. Ou seja, quando você vai fazer isso à noite ou num ambiente onde você não tem luz em exagero. Mas quando se fala em fazer longas exposições de dia, aí a coisa complica. Porque vamos parar e pensar um pouquinho. Tendo em vista que as nossas câmeras digitais, inclusive, e a maioria dos filmes aí ficam o ISO mais baixo que a gente consegue é em torno de 100. Se a gente pensar na luz do sol direta, mesmo usando 22 de diafragma, a gente vai ter uma velocidade aí entre 60 e 125. Regrinha Sunny 16. Então, não tem como eu baixar mais essa velocidade sem alterar muito a minha exposição. E se eu quero fazer uma fotografia com tempo de exposição maior, 1/10, 1/8, 1 segundo de exposição. Primeiro vamos definir o que é longa exposição, né, gente? Eu acho que cada um, assim, não existe uma tabela onde fala isso é longa exposição e isso não é. Algumas pessoas consideram longa exposição qualquer foto que você não consiga fazer na mão sem tremer, e você precisa colocá-la num tripé. Outras pessoas, eu mais ou menos considero assim, uma longa exposição é uma exposição pelo menos de 1 segundo, né? E aí, tendo em vista tudo isso que eu comentei, das limitações do nosso equipamento em relação à sensibilidade, ou até mesmo do filme fotográfico, a gente para e pensa, bom, se em f22, que é a maioria das lentes, é o limite máximo, né, de abertura mínima da maioria das lentes, em 22 eu preciso usar ISO 100, que é o nosso limite da maioria das câmeras, e alguns filmes também, tem até filmes com sensibilidade menor, mas não muito menor que isso. Os que têm sensibilidade muito menor, como o que eu vou mostrar aqui para vocês, já são extremamente difíceis de encontrar, mesmo porque não são nem fabricados mais. Mas vamos lá, 22 de diafragma, 100 de ISO, vai dar mais ou menos 60 de velocidade. Então eu preciso tirar f-stops, eu preciso tirar valor de exposição para que eu consiga um tempo de exposição maior. Fazendo uns cálculos aí, eu preciso de pelo menos 6 pontos de luz a menos. Então vamos supor que eu estou fotografando a luz do dia direto em f22, ISO 100 e 60 de velocidade. Eu preciso baixar para 30, 15, 8, 4, 2, 1 segundo. Então eu preciso tirar pelo menos 6 pontos de luz. E isso eu só consigo ou usando um filme de sensibilidade muito baixa, como por exemplo um Kodalite, que eu vou falar sobre ele um pouquinho aqui também, já tem vídeo no canal falando sobre o Kodalite, que é um filme de ISO 8, né? Ou então eu uso isso daqui, ó. Falando nisso, mais um jabá aqui, um oferecimento da KNF Concept que me mandou esse filtro, tá, segurando de ponta cabeça, que me mandou esse filtro, que é um filtro ND variável 8-2000. Essa empresa já é parceira antiga do canal, a gente tem review aqui sobre os tripés, sobre os flashes, outros filtros que ela enviou para mim, então eu aconselho você, vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link para você estar entrando no site deles, o site é em português, apesar da KNF ser uma empresa chinesa, eles mandam para você isso daí sem problema nenhum.
Filtros ND, eu já comentei, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre esses filtros, que eles têm densidades diferentes, pode ser fixa ou pode variar, como é o caso desse daqui. Acontece que esse filtro ele tem um diferencial, porque a grande maioria dos filtros eles vão tirar aí entre 3 e 4 pontos de luz. Nesse caso aqui, ele tira até 11 pontos de luz. Mais ou menos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o fabricante promete que ele tira 11 pontos de luz. Então, com esse filtro aqui, eu consigo sim bloquear a entrada da luz de certa forma que eu consiga dar um tempo maior de exposição, chegando até 3 minutos de exposição, como em alguns casos eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre esse filtro, enquanto isso eu vou passar algumas fotos que eu fiz com câmera digital para vocês verem o efeito que ele causa, né? Às vezes a gente quer fazer exposições tão longas que a gente é capaz de observar o movimento percorrido pelas nuvens, né? Então esse tipo de fotografia a gente consegue fazer isso facilmente de noite, mas de dia é mais complicado, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o filtro vem muito bem embalado na caixinha de papel, depois vem nesse outro, a caixinha protetora aqui. O filtro é esse daqui, todo filtro de densidade neutra variável, ele é feito em duas camadas, duas partes que girando você consegue alterar a exposição, ou seja, você consegue bloquear mais ou menos luz que vai passar pela lente. É meio difícil aqui por conta desse reflexo, mas talvez se eu fizer isso aqui, vocês vão conseguir enxergar melhor esse efeito, ó. Desse jeito, olha lá, tá vendo? Ao ponto até dele tampar totalmente a luz que passa pela objetiva. Vamos falar um pouquinho sobre esse filtro, falar sobre os pontos positivos e negativos que eu notei nesse material. Bom, primeiro sobre a construção, realmente os produtos da QNF, sem discussão, a questão da construção, da pintura, do acabamento, de como ele vem bem armazenado, né? Então, sempre produtos muito bem fabricados quanto a isso. Ele tem dupla camada de coating, tanto de um lado quanto do outro. Isso facilita bastante, isso é muito bom porque isso impede flare, isso impede aberração cromática, apesar da aberração cromática estar muito mais ligada à qualidade ótica da objetiva e não do filtro, mas o flare principalmente, quando você tem esse acabamento, nessa dupla camada de coating, que é um tipo de verniz passado aqui nesse filtro, ele impede ou ele minimiza o flare. Ele é um filtro ND variável, então ele varia entre 8 e 2000. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí. O que é um ND variável 8-2000? Ele tira de 8 vezes a 2000 vezes a quantidade de luz que passa, que entraria pela objetiva. Ele na marcação de densidade mínima aqui, ele já tira 3 pontos de luz, né? Então, ó, ele está no mínimo aqui, ó, ele já tirou 3 pontos. E aí, conforme eu vou girando esse anel, ele tem a marcação aqui, ele tira até 11 pontos. Na densidade mínima, ele tira 3 pontos, o que é equivalente a 8 vezes menos luz. E na densidade máxima ele tira 11 pontos de luz, o que é equivalente a 2000. Qual outra aplicação que eu dou a um filtro de densidade neutra também? Para quem faz vídeos, por exemplo, ele também pode ser bastante útil, né? Vamos supor que você queira gravar uma cena à luz do dia, debaixo de um solão, com profundidade de campo baixa, por exemplo, abrindo o diafragma, usando f2.8 2.0, por exemplo, né? A gente sabe que a gente vai ter um excesso de luz naquela cena. Por algum motivo você não quer utilizar uma velocidade, eu não entendo muito de vídeo, mas uma velocidade muito rápida, né? Então você usa também o filtro ND. Então o grande diferencial desse modelo de filtro em específico é justamente tirar essa quantidade enorme de luz que passa para a sua lente para você conseguir fazer essas longas exposições, onde você consegue, por exemplo, de dia fazer uma foto com que a superfície de água, por exemplo, rio, lago, que tem um certo movimento, fique toda lisinha, ou então esse rastro das nuvens. Em alguns casos, eu vou mostrar aqui, ó, eu consegui fazer uma exposição chegar até mais de 3 minutos de exposição. Essa foto que vocês estão vendo aí, óbvio que essa foto eu não fiz debaixo do solão às 3 horas da tarde, mesmo porque eu queria efeito de nuvens, e efeitos de nuvens a gente consegue num dia nublado. Nesse caso em específico dessa foto, eu consegui fazer ela de dia, num dia nublado, então eu consegui pegar todo esse movimento das nuvens, o que é bastante interessante. Sobre a qualidade ótica, ou seja, o resultado final do uso desse filtro, o que eu achei? Bom, ele cumpre o que promete? Mais ou menos, tá? Porque ele tem essa escala de variação que vai de 3 pontos
até 11 pontos. No limite aí, mais ou menos, de densidade que retira entre 7 e 8 pontos de luz, ele vai legal. A partir disso, você começa a perceber umas manchas no canto, ou seja, ele escurece mais o canto numa espécie de degradê. E conforme você vai fechando mais, isso daí meio que vai entrando para dentro da cena, assim, praticamente você não vê mais nada. A não ser que você use aí, por exemplo, uma parte da composição da sua cena para esconder isso. Eu cheguei a fazer isso aí em algumas fotos, né? Por exemplo, você deixa áreas de sombra no canto superior, inferior, direito, esquerdo, mas sempre nas quinas, a partir da densidade que você começa a tirar mais do que 8 pontos, ela começa a ficar escura. E conforme você vai fechando mais, isso vai piorando. Então esse é o ponto principal que não fica muito legal. Mas isso é normal para 99 não, para 100% dos filtros de ND variável, mesmo o que promete tirar lá 3, 4, 5 pontos, sempre essa última parte é sempre complexa nisso. Isso porque os filtros ND eles são compostos por dois filtros polarizadores sobrepostos, né? Tanto que isso aqui também pode ser utilizado como um filtro polarizador. O filtro ND, ele já por si só, ele é um polarizador também. Apesar de eu ter comentado que a construção desse filtro é muito boa, um ponto negativo que eu não sei nem se tem a ver muito com a construção ou acabamento. Esse filtro tem o diâmetro de rosca 77 milímetros, que é da lente 24-120 que eu uso tanto na minha F100 analógica quanto nas minhas câmeras digitais da Nikon. Enfim, ele tem 77 milímetros de rosca, beleza. Só que quando eu coloco ele na minha objetiva, a tampa já não serve mais nele, porque ele tem um diâmetro maior na parte da frente do que na parte de trás. Sim, ele rosqueia em uma lente de 77, mas a minha tampa aqui, e colocaria na minha lente, eu não consigo colocar nele. E isso, no meu caso, é importante porque eu fotografo bastante assim, ó. Eu saio para fotografar, eu fotografo em 4, 5 lugares diferentes. E na maioria das vezes, quando eu vou sair de um lugar para outro, eu simplesmente jogo a câmera lá no banco de trás do carro e tal, e com a lente, com a tampa na lente, né? Porque caso venha cair alguma coisa em cima ou passar alguma coisa por ali, não tem problema de riscar ali. Quando eu coloco o filtro, eu não consigo isso, então a câmera sempre fica sem a tampa da lente, porque justamente que a parte da frente, onde deveria encaixar a minha lente, ela é maior, então a tampa da lente não se encaixa aqui. Bom, mostrei para vocês algumas fotos que eu fiz aí com câmera digital, agora eu vou mostrar algumas que eu fiz com câmera analógica. Eu usei a minha Nikon F100 com um cabo disparador que eu comprei recentemente, porque uma das limitações também é isso, né? Você usar o bulb da sua câmera sem precisar ficar apertando o botão. Comprei um cabinho disparador, usei, e aí fiz uma coisa bem bacana. Além desse filtro aqui, eu também coloquei na minha câmera um filme Kodalite ISO 8, o que diminuiu mais ainda a sensibilidade, me proporcionando utilizar velocidades muito mais baixas, de 2, 3, 4 minutos às vezes, para conseguir esse tempo de longa exposição, para conseguir borrar muito esse movimento de água e principalmente, que eu acho muito interessante, o movimento das nuvens, que se deslocam muito lentamente. Então você precisa de tempos enormes, passando de 2 minutos para conseguir fazer esse tipo de efeito. E isso a gente só conseguiu com o filtro ND mais o filme de ISO 8, né? Então que baixou bastante mesmo a sensibilidade, proporcionando assim eu conseguir esse efeito aí que vocês estão vendo. Então gostaria de agradecer bastante a KNF por mandar pra gente esse filtro. Como eu disse, a KNF é uma parceiraça aqui do canal, a gente vai querer continuar essa parceria sim. Muito obrigado mais uma vez, link para o site da KNF tá aqui na descrição. Pessoal, era isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou das fotos, do resultado desse filtro, se você já usou, qual apontamento que você faz sobre ele, né? Não necessariamente o filtro da KNF, mas qualquer outro filtro ND variável que você consiga trabalhar aí, sempre tem esses pontos positivos e negativos. Deixa aqui no comentário que eu quero discutir isso, eu quero saber mais. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo vídeo.